Boa noite, meus irmãos. Graças e paz a todos. Vamos começar nosso estudo bíblico de hoje. Nós vamos começar hoje sobre o estado do homem após a morte e a ressurreição dos mortos. Irmãos, nós já estamos no penúltimo estudo da nossa confissão de fé. Já é o 31, são 32 capítulos, já estamos chegando no fim, e esses dois últimos capítulos vão falar então sobre o que acontece com a nossa vida após a morte, né? Algo tão importante para nós. Mas antes vamos orar ao Senhor pedindo que nos ajude nesse dia. Ó Pai, obrigado, meu Deus, porque podemos dedicar esse tempo em estudar a Tua Palavra, em meditar naquilo que o Senhor nos ensina, na doutrina correta também, de perceber, ó Pai, o que a Tua Palavra ensina sobre tantos assuntos da nossa vida. Ó Deus, nos ajude a termos o conhecimento correto, a doutrina correta, para não pecar contra o Senhor. Como o Senhor diz, muitas vezes nós pecamos porque não conhecemos as Escrituras. Por isso pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ensine não somente uma doutrina qualquer, mas a doutrina correta, tirada daquilo que o Senhor nos ensina com a sua palavra. Por isso pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a termos esse conhecimento dessa noite, para ter esperança de que um dia viveremos eternamente com o Senhor no céu. É o que oramos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, esses dois últimos, como eu falei, ele vai falar então sobre o fim dos tempos, né? Eu mandei aí no grupo da igreja, eu mandei já o estudo, né? Tanto em PDF e tanto em um link. E esse link, ele facilita um pouco, caso você queira, porque dá para você clicar nos versículos e ele já abre para você aonde está o versículo, ok? Então vamos lá. Sobre o estado do homem após a morte e a ressurreição dos mortos. Será que cristãos, nós como cristãos, devemos ter medo da morte? Será que a gente tem que temer morrer? Você tem medo do que vai acontecer depois que você morrer? Você tem medo do que vai acontecer com o seu corpo, por exemplo, depois da morte? Quando existia, né, o Twitter, o X, aqui no Brasil, sei que poucas pessoas talvez não utilizavam tanto, mas tinha uma página que eu achava interessante, há um tempo atrás que eu usei ele, que essa página se chamava Lembre-se que um dia você vai morrer. Era uma página ali no Twitter que todos os dias ele postava a seguinte frase: um dia você vai morrer. Todos os dias ele postava isso. Eu achava curioso, porque às vezes quando eu entrava, aí tinha lá aquela mensagem, né? Lembre-se que um dia você vai morrer. E pode parecer estranho, mas na realidade essa é uma boa lembrança. É muito bom nós lembrarmos que um dia nós morreremos. Saber que nós vamos morrer um dia nos ajuda a pensar em como que nós estamos vivendo o nosso dia de hoje. Saber se vamos para o céu e o inferno após a morte também nos faz pensar ainda mais. Eu não sei se você já passou por algum problema, né? Algum problema grave de saúde, mas teve uma vez, né, que, como eu sempre conto essa história, né, que foi talvez a pior caso meu de saúde, de ficar tempo no hospital, que foi quando eu abri a minha mão aqui, né? E aí a pessoa estava comigo. E aí fazendo ali todos os curativos, fazendo toda a cirurgia ali, os pontos, né, ligando os pontos, eu fiquei pensando sobre aquele momento. E aí, uma das coisas que eu pensei naquele dia foi que talvez um dia eu volte para o hospital. Talvez um dia eu volte para o hospital e talvez eu não saia de lá. E talvez esse pensamento seja um pensamento, mas isso é muito negativista,
pensar dessa maneira, ficar pensando sobre a morte, é algo ruim, a gente não pode pensar sobre isso. Mas na realidade, é uma coisa que, por mais que a nossa cultura brasileira ela não queira pensar na morte, mas é extremamente importante nós pensarmos sobre a morte. É muito importante nós pensarmos o que vai acontecer depois de nós morrermos. O texto então começa aqui, e eu dividi ele em 3 partes, tá bom? Primeiramente então, para onde nós vamos depois da morte? O que acontece depois que nós morremos? Primeira frase que ele diz o seguinte: após a morte, o corpo humano retorna ao pó e vê a corrupção. Então, após a morte, o que acontece com o nosso corpo é que ele volta ao pó. Então, o nosso corpo físico que ele está colocando aqui. Então, depois que a gente morre, como a gente conhece, a gente já sabe, o nosso corpo ele voltará ao pó. Lá em Gênesis 3, versículo 19, diz o seguinte: no suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então, desde o começo, nós já vemos isso sendo ensinado, que nós voltaremos ao pó. Um outro texto, se você quiser abrir, alguém pode ler? Atos 13, 36. Atos 13, 36. Ok, então está falando sobre Davi aqui. E diz, né? Davi, ele no seu tempo, ele morreu, ele foi sepultado ao lado dos seus pais e ele viu a corrupção. A ideia de ver a corrupção aqui é justamente a ideia de morrer e ver o caos ali, né? O pó, né? Então, o nosso corpo, ele retorna ao pó e ele vê a corrupção. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o que acontece então com a alma? Então, primeiro o nosso corpo faz isso. E a nossa alma? O que acontece com a nossa alma? A nossa alma, porém, não morre e nem dorme, pois possui subsistência imortal, retornando imediatamente para Deus, que a deu. Então, o nosso corpo morre, mas a nossa alma, ela não morre. Vamos ler lá em Eclesiastes 12, versículo 7. Alguém pode ler? Eclesiastes 12, versículo 7. Ok, então o texto ele é bem claro aqui em Eclesiastes, dizendo que o corpo, ele vai voltar à terra, então nós viraremos pó, então o nosso corpo é um pó, ele vai virar pó novamente, e o nosso espírito, ele volta a Deus, que deu. Então é Deus quem dá o nosso espírito, é Deus quem dá a nossa alma, e nós então voltaremos para Deus, no sentido de que a nossa alma então será, ela é imortal. Então tanto a nossa alma, tanto a alma do crente e tanto a alma do não crente, são almas imortais. Nós morremos, mas a nossa alma, ela permanece. Diga a Bíblia. Tá, a gente vai falar sobre isso. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Ok. Vamos lá então. Próximo ponto ali. O que acontece então com a alma dos justos e com a alma dos ímpios? A alma dos justos, sendo então aperfeiçoada na santidade, são recebidas no paraíso, onde eles estão com Cristo e veem a face de Deus em luz e glória.
esperando a plena redenção dos seus corpos. Então vamos ler alguns textos que falam sobre isso e vai responder um pouco o que a Babi colocou aqui como pergunta. Então a nossa alma, primeiramente, ela é aperfeiçoada na santidade. Quando a gente morre, a nossa alma ela vai para o céu e nós já seremos então perfeitos, já seremos então santos. Não teremos mais a corrupção, a nossa alma não terá mais a corrupção, no sentido de que nós não teremos mais em pecado. Nós seremos recebidos no paraíso, onde nós estaremos com Cristo e veremos a face de Deus eternamente em luz e glória. E aí que está o ponto, aonde já responde a pergunta da Bárbara. Esperando a plena redenção dos nossos corpos. Então a nossa alma vai para Deus, e quando nós estivermos com Deus, nós então vamos esperar a redenção dos nossos corpos. Vamos olhar alguns versículos que falam sobre isso. Primeiro Lucas, versículo 23, 43. Lucas 23, 43. Ok, então esse texto de Lucas 23, 43, ele nos prova, né, que assim que a gente morre, a gente já vai estar com Deus no céu. Esse texto é quando Jesus fala para o ladrão da cruz ali ao lado dele, e o ladrão da cruz conversando ali com Jesus, né, e aí Jesus diz, olha, em verdade eu te digo, que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Essa palavra ela é bem clara, no sentido de que diz, hoje, neste dia, não é no sentido figurado aqui. Alguns, né, como os adventistas, dizem, não, mas a ideia aqui é porque o tempo de Deus é diferente. O tempo de Deus é diferente do nosso. Não, Jesus está sendo bem claro. Hoje, assim que você morrer, você vai estar comigo no paraíso. Será que vai passar bem aqui na frente? Talvez. Vamos lá, se passar a gente dá uma pausa e a gente retorna. Não, eles estão bem aqui, ó. Estão bem aqui. Vamos lá então. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que assim que a gente morre, hoje mesmo, assim, a gente morreu, no mesmo segundo que a gente morreu, a gente já vai ver Deus no céu. No mesmo segundo. Morreu, já estaremos com Deus no céu. O segundo versículo sobre isso. 2 Coríntios 5, 1. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Ok, depois versículo 6, 5, 1, depois 5, 6. 2 Coríntios 5, versículo 6. É o 1, o 6 e o 8. Portanto, temos sempre confiança. Sabemos que, quando estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Temos, pois, confiança, preferimos estar ausentes do corpo e habitar no Senhor. Ok, então ele mostra esse paralelo. Enquanto nós estamos no corpo, nós estamos ausentes do Senhor. Ou seja, enquanto estamos vivos aqui na Terra, nós não estamos na presença de Deus. Assim que a gente morre, assim que a gente é ausente do corpo, a nossa alma então vai direto para Deus e estaremos então com Deus. Outro texto, deixa eu ver se esse de Filipenses também fala sobre isso. Ok, eu vou ler rapidamente. Filipenses diz, Paulo, né, falando, estou cercado pelos dois lados. Tenho desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E também ele diz, tenho desejo também de permanecer aqui, porque eu seria
para o benefício de vocês aqui na terra. E o outro texto de Hebreus, que fala sobre, na verdade, sobre o nosso espírito ser aperfeiçoado no fim, ok? Um outro texto que nós podemos também entender, deixa eu ver se é esse de Lucas 16. Ok, a gente vai falar sobre isso, né, segundo ponto, de Lucas 16. Então, a nossa alma, assim que ela morre, nós vamos entender que ela já vai direto, então, para o céu. Ou, como nós veremos daqui a pouco, para um lugar de aguardo, tá? O que acontece, então, com a alma dos ímpios? Nossa alma vai para o céu. O que acontece com a alma dos ímpios? A alma dos ímpios são lançadas no inferno, aonde permanece em tormento e trevas espessas, reservadas para o grande dia. Então isso é bem claro. Enquanto a alma do justo ela vai para Deus, a alma do ímpio, ela é lançada no inferno. E o inferno não é o seu destino final, que é o que veremos daqui a pouco. Alguns textos que falam sobre isso então. Judas, versículo 6. Foi para Juízes aqui. Judas 6, 7. Não, Judas 1. E há anos os que não guardam o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas e algemas eternas para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postos para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ok, então fala sobre os anjos aqui, que eles vão receber punição, mas também sobre os ímpios. Então os ímpios, tanto os anjos, tanto os homens, receberão punição eterna. 1 Pedro 3, 19. É um texto bastante complicado, né? Mas eu vou ler aqui, do 18 até o 20, que diz assim: Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Aqui está falando, né, o foco do nosso texto, apesar de ser um texto complicado, mas o foco do nosso texto aqui é mostrar que assim que as pessoas morrem, elas vão para o inferno, e elas se tornam então espíritos, almas em prisão. Elas estão presas então no inferno e não há como sair desse local. E o último texto, que para mim é o mais essencial, que é de Lucas, capítulo 16. Eu vou ler esse texto, porque eu quero ler a parábola toda, caso você nunca tenha lido essa parábola, que para mim não é só uma parábola, é aqui que está o ponto, mas é bem interessante. Lucas 16, vou ler então a partir do 19, tá? Lucas 16, 19, que diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico,
e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, primeiro ponto, o rico morre porque não era justo. Ele então vai para o inferno em tormentos. Então ele está em tormentos. Ele olha os olhos e vê Abraão junto com Lázaro. Lázaro, então, esse homem, esse mendigo que morreu também. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Então, o inferno é um lugar de tormento, o inferno é um lugar de fogo, e é um lugar separado, então, do céu. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então, o ponto aqui é: aqueles que são ímpios e vão para o inferno, eles estão separados. No entanto, apesar de aqui ser uma parábola, ou seja, uma história que Jesus conta, talvez, e eu acredito nisso, seja bem possível que Jesus está colocando para os judeus uma doutrina do que é o céu e do que é o inferno. Primeiro, que o céu e o inferno são dois lugares, então, reais, e dois lugares que possivelmente nós veremos as pessoas que estão no inferno, e as pessoas que estão no inferno verão as pessoas que estão no céu. Pelo menos nesse primeiro céu e nesse primeiro inferno. E aqui é onde está o pior tormento daqueles que estão no inferno: de ver o céu e não poder estar lá. Isso é pior ainda do que tudo. Então, pelo menos nesse primeiro momento, é o que Jesus está colocando aqui. Versículo 27. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que ele lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. O que o texto então está nos mostrando é que as pessoas então que morrem vão para esse tormento, não há uma segunda chance, não há intercessão pelos mortos. Então não adianta você fazer o negócio do 7º dia e não sei o que lá, interceder por aquele morto, para que ele seja salvo. Não há purgatório, como os católicos acreditam. Não há essa ideia de purgatório que você vai pagar pelos seus pecados e aí depois que pagar pelos seus pecados você vai poder entrar no céu. Não há isso. Por quê? Porque a pessoa precisa crer enquanto ela está em vida. Se ela não crer enquanto ela está em vida, não há uma segunda chance para ela. Mesmo que ressuscite um morto e apareça para a pessoa não vai crer, porque ela tem a palavra de Deus e ainda assim ela não creu. Então, mesmo que apareça um morto, ela também não vai crer. A palavra de Deus ela é mais poderosa para convencer do que um morto ressurreto falando para a pessoa acreditar. Então, o que o texto está bem claro para nós, apesar de muitos interpretarem: não, mas aqui é uma parábola. Sim, é uma parábola, mas é uma história real que Jesus conta, ou talvez uma história fictícia que Jesus conta para ensinar algo real. Então, o que acontece com a alma dos ímpios? São lançadas no inferno.
Último ponto aqui, além desses dois lugares destinados às almas separadas dos seus corpos, as Escrituras não reconhecem nenhum outro. Então, além do céu e do inferno, a Escritura não diz de nenhum outro lugar. Então, não existe purgatório, não existe nirvana, como os espíritas acreditam, não existe reencarnação. Então, você não vai reencarnar em uma mosca, em um animal ou uma nova pessoa. Não existe esse negócio de reencarnação. É uma vez apenas que você vai viver nessa vida. Morreu, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. A Escritura ela é bem clara referente a isso. A gente vai falar um pouco mais sobre céu na semana que vem também, porque tem alguns outros detalhes também sobre o novo céu e a nova terra. E também sobre o fogo, o lugar de fogo, de lava e enxofre. O novo céu e a nova terra é o nosso destino final. O nosso destino final não é o céu. Não é esse céu que nós chamamos de seio de Abraão, para onde Lázaro foi. Quando nós morremos, nós vamos para esse céu, esperando um dia aonde habitaremos no novo céu e na nova terra, que será, e aí respondendo a pergunta da Bárbara no começo, que será o momento onde os nossos corpos serão restaurados. E nós então receberemos esses corpos glorificados e passaremos a habitar com Deus no novo céu, na nova terra, agora com corpo. Não somente com alma, mas agora também com corpo. Ok? Então, por isso que eu não acredito no sono da alma, como os adventistas acreditam. Porque esse texto, tanto de Lucas 23, de Lucas 16, ele é bem claro em dizer, você morreu, naquele momento que você morre, diretamente você vai para o céu. Por que eles acreditam no sono da alma? Porque existe textos de Paulo, por exemplo, de 1 Coríntios, em que ele diz que as pessoas estão dormindo. Mas quando ele fala sobre as pessoas que estão dormindo, sobre os corpos estarem dormindo, e não sobre a alma estar dormindo. Então, quando nós morremos, o que acontece é que o nosso corpo ele será sepultado, ele está dormindo. Então, uma expressão para dizer ele está morto. Ele está recebendo ali a putrefação e vai voltar ao pó. A nossa alma, então, vai estar aguardando quando um dia o nosso corpo será redimido e voltado, então, deixar de estar dormindo, aguardando, e então habitar conosco novamente. E aí teremos esse novo corpo, talvez um corpo diferente, talvez um corpo com a mesma aparência, nós não sabemos como será isso, mas será um corpo glorificado. Então é por isso que nós não acreditamos, nós batistas reformados, não acreditamos nesse sono da alma. A nossa alma não dorme, a nossa alma está ligada o tempo todo. O nosso corpo é então quem dorme, ok? Segundo ponto aqui, então o que vai acontecer no último dia? Okay? No último dia, que é quando então Jesus voltar e quando chegar o dia do Senhor. No último dia, os que dentre os santos estiverem vivos não dormirão, ou seja, não vão morrer, mas serão transformados. Então, que dia é este último dia? É quando Jesus voltar, ok? Irmãos, a gente poderia aqui gastar várias EBDs falando sobre todas as linhas teológicas que a gente tem sobre a volta de Cristo. Para resumir, não vou explicar, mas para resumir, nós temos praticamente 3 visões sobre o que acontece nos últimos dias. A primeira visão é a visão pré-milenista e pré-tribulacionista. O que é essa visão? Essa visão pré é a ideia de que assim que Jesus voltar, ele pode voltar a qualquer momento, aqui e agora, assim que ele voltar, nós já iremos para ele com os céus, e só quem vai ficar aqui na terra serão os ímpios e serão então condenados. Então essa é a visão dos pré.
pré-milenistas, pré-tribulacionistas. Logo, Jesus volta e vai nos levar para o céu. Existe uma interpretação no meio disso sobre a questão do milênio, mas aí é outra história. Existe a visão pós-tribulacionista, pós-milenista, que é Jesus vai voltar uma primeira vez, ou uma segunda vez, na verdade, vai inaugurar a tribulação e depois o milênio. Nós, então, passaremos pela tribulação e o milênio, e só depois de 1000 anos é que iremos para o céu. Então, essa é a visão pós-milenista, pós-tribulacionista, que geralmente quem acredita nisso, normalmente são os pentecostais, Assembleia de Deus e tantos igrejas nesse sentido. Então, por isso que eles falam bastante sobre tribulação, sobre milênio e etc. E existe a visão amilenista, que é parecida um pouco com o pré-milenista e o pré-tribulacionista, que é a ideia de que logo Jesus vai voltar e nós já estamos também no milênio. Milênio, ele é algo espiritual e não algo físico. E logo, a qualquer momento, Jesus pode voltar aqui e agora. E esse é o último dia. Então, o que é o último dia? O último dia é quando Jesus volta. Para os pré-milenistas e para os amilenistas, pode ser a qualquer momento. Jesus volta e leva o nosso corpo. E aí existe uma outra ideia também, que é a ideia do arrebatamento secreto ou arrebatamento visível, mas é outra história também para outro momento. O ponto aqui é, pré-milenista e amilenista, ele crê que Jesus volta e a gente vai então para o céu. Voltou, a gente vai para o céu, a gente vai para os ares. Pós-milenistas acreditam que tem uma inauguração primeiro do milênio e tribulação, e só depois de 1000 anos é que Jesus volta para levar as pessoas então para o céu. Seja qual for a sua visão, o ponto aqui é, quando chegar o último dia, as pessoas que estiverem vivas não enfrentarão a morte. As pessoas que estiverem vivas não vão enfrentar a morte. E esse deve ser também o nosso desejo. Esse deve ser o nosso desejo. Como eu falei no começo, a gente pode ter medo da morte? Não. A gente pode ter medo de morrer? Sim. Por quê? Porque há uma diferença entre medo da morte e medo de morrer. Ninguém quer morrer. No sentido de que ninguém quer passar pela morte. Ninguém quer sofrer. Essa é a realidade. A gente não pode mentir quanto a isso. Ninguém quer sofrer a morte. Ninguém quer, como eu quero morrer. Não. Mas, no entanto, o nosso desejo de ver Jesus no céu é tão grande, mas tão grande, que a morte ela deve ser minimizada. No sentido de que é apenas uma passagem. É apenas um momento que a gente vai passar, talvez em segundos, e pronto, estamos no céu. Então não devemos desejar morrer, mas devemos desejar estar com Cristo. Agora, seria muito melhor mesmo, se nós não passássemos pela morte. Seria muito melhor se Jesus voltasse logo e a gente não precisasse morrer. Alguns textos, então, rapidamente. Vamos ler esse de 1 Tessalonicenses 4,17. 1 Tessalonicenses 4,17. Alguém pode ler? Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor dos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ok, então é isso que vai acontecer. Quando eles voltar, ele vai chegar nos ares, vai chegar no nosso céu aqui físico, e nós então seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor nos céus. Encontraremos com o Senhor ali. E aí, quem estiver vivo não passa pela morte. E aí já estará com o seu corpo glorificado. E aí nesse dia é que o nosso corpo então será glorificado. Que é o que ele vai falar então nesse segundo ponto. E todos os mortos serão ressuscitados
com os seus mesmos corpos, e não outros. Então aqui ele interpreta a ideia de que nós ressuscitaremos com os nossos próprios corpos, porém corpos glorificados, corpos santos, corpos que não vê a corrupção. Então o cego vai voltar a ver, os deficientes não terão deficiência, qualquer problema de saúde que você tenha, você não vai ter mais aquele problema de saúde, o seu corpo será glorificado. Então eu não preciso entrar em todos os detalhes, porque é possível até que eu seja cancelado, né, por causa de alguns outros detalhes, mas a ideia é, o nosso corpo será restaurado e teremos um corpo perfeito, sem mancha, sem ruga, sem nenhum problema de saúde, sem nada, corpos perfeitos. E eu acredito, como esse texto também acredita, que teremos a mesma aparência que a gente tem. Só que uma aparência muito mais bela, sem o estrago que o pecado fez, né, com a nossa vida. Né, o estrago que o pecado fez com a nossa vida. Então ele coloca justamente sobre isso no último ponto aqui, que é, embora com qualidades diferentes, os quais serão novamente unidos às suas almas para sempre. Então nós seremos ressurretos, nossa alma estará lá aguardando, nosso corpo será ressurreto, nós receberemos esse corpo restaurado, redimido, e um corpo diferente, com qualidades diferentes, que vai ser unido para sempre com a nossa alma. Então, o interessante de pensarmos é que, de fato, nós viveremos eternamente em corpo. Jesus já está vivendo assim. Jesus já está em corpo. Ele já está e vive eternamente no seu corpo ressurreto. E nós estamos, então, aguardando esse dia acontecer. Por fim, o terceiro ponto, então, e final, o que vai acontecer, então, com o nosso corpo? Os corpos, é corpos ou corpos? Corpos, né? Os corpos dos injustos serão, pelo poder de Cristo, ressuscitados para a desonra. Então, os corpos dos ímpios também serão ressuscitados. No entanto, será de sofrimento eterno. Eu acho interessante, eu nunca lembro, é porque eu lembrei agora, mas deveria ter notado. Nunca lembro quem foi o Deus, mas na história, na mitologia grega, teve um Deus que ele se revoltou com Zeus. Não sei se foi o Atlas, ou não, o Atlas foi aquele que se revoltou contra Zeus e teve que carregar o mundo inteiro nas suas costas. Essa foi a sua consequência. Mas teve um outro que ele teve o seu corpo, ele é pendurado numa cruz, uma coisa assim meio diferente. Prometeu? E aí fica um corvo ali se alimentando dele. E toda vez que ele morre, o seu corpo ele volta à vida e é restaurado. E ele começa novamente todo aquele processo de morrer. Então, eu imagino, né, que o corpo dos ímpios é bem parecido com esse de Prometeu. Se for Prometeu, acho que é Prometeu, né? Deve ser o Prometeu mesmo. Que ele fica ali o tempo todo sofrendo, mas o seu corpo será restaurado. Então, imagina você ter esse tipo de vida, em que você vai passar a vida eterna em sofrimento, o seu corpo vai ser desgastado no sentido de que você vai sofrer, sim, as dores físicas, você vai sentir essas dores físicas, você não, né? Espero que você não. Mas imagine essa cena, mas o seu corpo não vai morrer. Você vai sofrer todas as dores físicas, mas o seu corpo não vai morrer. Isso é o inferno. Isso é o inferno. E é justamente o que nós vemos na palavra, logo no começo, e é porque que Deus impede Adão de comer do fruto da árvore do jardim. Por quê? Porque se Adão tivesse comido da árvore da vida, melhor dizendo, se Adão tivesse comido da árvore da vida, o que aconteceria com a sua vida? Ele ia passar a vida eterna em pecado, porque a árvore dá a eternidade. Então é por isso que Deus impede de Adão
de comer da árvore da vida, do fruto da árvore da vida. E é isso que acontece com o ímpio. O ímpio ele vai para o inferno e vai passar a vida eterna em pecado. Em pecado. Imagina você viver a sua vida eterna em pecado. Realmente é a pior coisa que poderia acontecer, e ainda sem Deus. No entanto, né, os corpos dos justos, pelo seu Espírito, pelo Espírito de Deus, para a honra, então serão restaurados para a honra de Deus e para serem semelhantes ao seu próprio corpo, ao corpo de Cristo glorioso. Então nós seremos restaurados pelo Espírito de Deus e teremos o corpo semelhante ao corpo de Cristo. O corpo que Cristo já tem hoje. Ok? Vamos ler esse texto de Atos 24, versículo 15. Atos 24, 15. E tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Ok. Alguém pode ler João 5, 28 a 29? João, pode ler. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham no mundo ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Ok, então o texto é bem claro, né? Nossos corpos serão restaurados, os que tiverem feito bem, ou seja, os que tiverem seguido a Cristo, vão para a ressurreição da vida. Mas os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Então, os corpos serão ressuscitados para o juízo. E, por fim, Filipenses 3, 21. Filipenses 3, 21. Muito bem. Então esse é o nosso destino final. Aqueles que creem, seus corpos serão ressuscitados à semelhança do corpo de Cristo, e nós teremos esse corpo glorioso. Os que não creem, seus corpos também serão ressuscitados, mas para o juízo eterno, para o sofrimento eterno. Então, algumas aplicações. Se você é um cristão verdadeiro, pode ter certeza que você vai para o céu e não precisa temer o seu futuro. Nós podemos ter a certeza sim da salvação. Podemos ter a certeza sim de que nós iremos para o céu se cremos em Cristo. Segundo, saber que temos parentes e amigos que estão indo para o inferno tem que nos dar um senso de urgência para pregar o verdadeiro evangelho. Infelizmente, e eu digo infelizmente, muitos reformados têm deixado de entender a urgência da pregação do evangelho. No sentido de crer, e eu também creio nisso, de que não, toda aquela pessoa que será salva, ela vai ser salva. E eu creio nisso. Todas as pessoas que Deus escolheu para serem salvas, serão salvas. Isso é verdade. Mas saber dessa verdade não nos impede de entender a urgência de pregar o evangelho para aquelas pessoas. Porque nós não sabemos quem será salvo ou não. Nós não podemos simplesmente, como diz Paulo, né, simplesmente olhar para as pessoas que não são salvas e se contentar com isso e falar assim, não, tudo bem, aquela pessoa não creu, o problema é dela. Não, eu tenho que insistir, e insistir, e insistir para que ela creia em Cristo Jesus. Eu não sei quem vai ser salvo, não tenho a mínima ideia quem vai ser salvo. E é por isso que Paulo,
ele diz lá em Romanos que ele trocaria a sua salvação pela salvação dos judeus. Nós também devemos ter esse mesmo coração, saber da urgência de pregar o Evangelho, mesmo sabendo que Deus vai salvar quem Ele quer salvar. E por fim, nós também, uma aplicação sobre o nosso corpo, né? Porque talvez algumas pessoas pensem, algumas pessoas no passado, e alguns pastores hoje, infelizmente pensam assim, dizendo o seguinte: não, já que o nosso corpo ele será glorificado, já que nosso corpo ele vai ser perfeito no céu, então aqui na terra, o que eu posso fazer? Posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. Afinal, no céu ele será glorificado. Irmãos, não é porque o nosso corpo vai ser glorificado que a gente pode estragar o nosso corpo aqui. Pelo contrário, nós devemos cuidar do corpo que Deus nos deu, porque Deus nos deu esse corpo justamente para cuidarmos dele. Nós habitamos nele e por isso devemos cuidar dele. Existe uma história que eu gosto de contar também, eu ensaio com ela, de um missionário. Preciso pesquisar o nome desse missionário, que eu nunca lembro também, mas é um nome esquisito. Ele foi um missionário e, infelizmente, ele era bastante obeso. Ele não cuidou do seu corpo. E no leito da morte, perguntaram qual é as suas últimas palavras. Ele respondeu assim: Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo. O que ele quis dizer com isso? Deus me deu as boas novas, Deus me deu a mensagem para eu pegar a mensagem. E Deus me deu um cavalo, ou seja, Deus me deu o meu corpo, para que eu possa ir e levar a mensagem. Eu matei o meu corpo. E com isso ele morreu jovem, bem jovem mesmo, acho que com menos que 30 anos, acho que ele já tinha falecido. Era um grande missionário, era um grande avivalista, um grande pregador da palavra, mas ele entendeu que pelo fato de ele não ter cuidado do seu corpo, logo veio a morte, ele não pôde continuar anunciando o Evangelho. Então, saber que o nosso corpo ele será glorificado não é desculpa para nós não cuidarmos dele. Pelo contrário, nós devemos cuidar ainda mais, sabendo que esse corpo ele será glorificado. Ok? Alguma pergunta, irmãos? Eu vou ter uma pergunta aqui. Diga, irmão João. Sobre o medo. O cristão então tem medo de morrer? A pessoa tem que ter medo de morrer? Não, se a pessoa não tem medo de morrer, é melhor ainda. O que eu quero dizer, irmão, é que... Diga, daí. Exatamente. Exatamente. Nós não devemos, irmão João, ficar com medo o tempo todo assim de... é porque se eu fizer isso eu vou morrer. É porque eu não posso fazer isso. Por exemplo, não vou fazer uma viagem para uma outra cidade porque eu tenho medo de morrer. Tem gente que vive assim. Tem gente que vive nesse nível. Eu não posso sair de casa porque eu tenho medo de morrer. Então, na verdade, a pessoa não está com medo da morte, de morrer. Ela está com medo do que vai acontecer com a vida dela depois. Então, isso é um problema. Agora, ter medo da morte é natural. Não quer dizer que, por exemplo, todo cristão ele tem que ter coragem para pular de paraquedas, bungee jump, não sei o que, fazer escalada e tal, porque a gente não pode ter medo da morte. Não, existem pessoas, e é natural, que têm mais medo de morrer do que outras. E isso não é um problema, de passar pela morte. Todos nós temos medo de passar pela morte, de sofrer. Eu tenho medo de pegar um câncer, de acontecer alguma coisa, um problema de saúde tão grave, que eu tenho que sofrer até passar pela morte. Eu tenho medo disso. Mas o que eu não posso ter medo é do que vai acontecer depois da morte. Mas não quero sofrer. E esse é o ponto. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer sofrer. Mas, se Deus nos der a sabedoria, né, se Deus nos der a coragem de também não ter medo de passar pela morte, melhor ainda. Ótimo. Que bom que você não tem medo de morrer. Ótimo. Ok? Alguma outra pergunta? Quando uma questão é dedicada, que completamente tem medo de ficar dentro de casa, é normal dele? Uhum. Não fica momento
sozinho dentro de casa. Aí são problemas realmente que a pessoa precisa tratar, né? Precisa tratar, porque de fato o cristão a primeira coisa que o cristão tem que fazer é confiar em Deus. Então, mas existem muitas pessoas que têm muito medo de muitas coisas. Tem síndrome do pânico, tem síndrome de ficar sozinho, tem medo do escuro. A gente tem muito medo do escuro, simplesmente do escuro. E são coisas muitas vezes que a gente vai se alimentando na vida, né? Mas de fato são problemas que Deus pode sim trabalhar na vida daquela pessoa, ela deixar-se trabalhado por Deus e vencer esses medos. Porque de fato, como diz o texto, né, o amor lança fora o medo, no sentido de que Deus também lança fora o medo. Você não precisa viver com tanto pânico assim na sua vida e confiar no Senhor. Mas o medo é natural. O medo é natural. São coisas que de fato a gente enfrenta. E a gente tem que trabalhar para vencer esse medo. Ok? Muito bem, irmãos. Vamos encerrar? Vamos fazer mais uma oração para a gente encerrar esse momento? Pai querido, obrigado a Deus porque podemos confiar no Senhor. Confiar de que o Senhor morreu, enviou seu Filho para morrer na cruz por nós e o Senhor deu um novo corpo para Cristo Jesus, um corpo ressurreto, ao qual pessoas tocaram nele e era um corpo glorificado. E ó Pai, obrigado porque o corpo de Cristo Jesus ressurreto é a esperança de que um dia também teremos esse corpo ressurreto no céu. Ó Pai, também podemos ter a certeza de que assim que morremos, a nossa alma não sofrerá decomposição, mas a nossa alma irá diretamente ao Senhor. E podemos, ó Pai, ter essa esperança, essa alegria de que este sofrimento da morte, ele é breve. E o sofrimento da vida também, ele é breve, ele é pequeno, se comparado à glória que nós receberemos do Senhor no céu. Por isso, ó Pai, nos ajude a ter essa esperança de que viveremos eternamente com o Senhor. E também, ó Pai, nos dê esse senso de urgência de pregar o Evangelho àqueles que não te conhecem, seja quem for. Porque, ó Pai, nós não sabemos quem será salvo, mas podemos ter a alegria de compartilhar a mensagem, de compartilhar o teu Evangelho e ver pessoas sendo transformadas pela mensagem pregada. Ó Pai, por isso pedimos que o Senhor nos dê mais coragem para continuarmos anunciando o teu Evangelho. Assim oramos e oramos pelos nossos parentes, pelos nossos amigos que não entregaram as suas vidas a Cristo Jesus ainda. Oramos, ó Pai, para que o Senhor os salve e use as nossas vidas para transmitir essa mensagem a eles. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos fazer um intervalo e já a gente volta para o culto.